Amém. Graças a Deus. Eu não citei a escritura antes, tem alguns hinos também, mas tem vários, né? Graças a Deus, nós vamos ouvir muitos hinos, né, mais na frente, Senhor permitindo. Eu queria ler, não teve como eu anunciar antes, né? Mas só para me ter uma pequena base aqui, e depois, irmã Lourdes e irmão Lucas Gabriel, após a leitura, vocês apresentam o hino de vocês. Eu queria ler em São João, capítulo 8, que me veio essa escritura agora na mente, né? Se eu não falar, eu esqueço. É na direção, né? Vocês vão ver o tanto que Deus vai nos abençoar. São João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Evangelho de São João. Podem, se vocês puderem ficar de pé. Graças a Deus. A igrejinha aqui já está, todos, né, já estão catedráticos, né, já vão em cima. Deus abençoe a todos vocês. Evangelho de São João, capítulo 8, a partir do versículo 31, iremos ler até o 32. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Podemos assentar, irmãos? Irmão Lucas Gabriel e irmã Lourdes. Neto e avó. Deus abençoe a cada um. Irmão Alisson, um dos microfones sem fio. Graças a Deus. Irmão Alisson também está nos ajudando, né? Deus abençoe a sua vida, irmão Alisson, irmão Natanael. Graças a Deus. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor,
cor, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. Amém. Deus continue abençoando o irmão Lucas Gabriel e a irmã Lourdes. Se isso não for amor, às vezes as pessoas, eles entendem amor de outras maneiras, mas nós entendemos na prática, né? Graças a Deus. Tem 2 hinos aqui, um com o irmão Natanael e outro com a irmã Ana Esther, irmã Ellen Gleice e a irmã Laura, né, irmã Laura? Cadê a irmã Laura? E a irmã Ellen Gleice. E Deus abençoe. Elas são filhas desse reverendo irmão. Amém? Aí nós vamos ouvir o hino com eles no final, tá? E vocês virão em sequência, tá bom? Nós teremos o privilégio de ouvi-las. Mas essa escritura aqui que eu acabei de ler, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O pastor Salomão já conhece meu jeito, né? Mas vocês também já têm paciência comigo, né? O nosso modo, né, de pregar. Mas se vocês notaram, ele não disse conhecereis uma verdade. Ele disse conhecereis a verdade. Vocês sabem que o a ele define aquele assunto, quer dizer que existe uma verdade. E se o indivíduo conhece aquela verdade, ele será liberto. Quando estávamos construindo aqui, passamos por muitas lutas. Parede chegou a cair, irmão Benedito lembra, né? E diabo lutando para atrapalhar, né? E muitas outras pessoas, porque citar nome é até fora de, né? Não tem como, porque comete injustiça, né? Mas eu lembro que um dia antes de construir aqui, eu orei a Deus e falei, Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor nos capacite. E Deus foi nos ajudando. Eu prefiro nem que vocês falem assim, o pastor fez, eu prefiro que vocês falem vocês que fizeram. Porque não foi só Indiara, foi todo o campo, faltou muitos irmãos, né? Então, para mim ser sincero, eu tenho que colocar todos, né? Porque o pastor ama todos, né? Pastor Salomão, pastor Vicente. Se amar uns mais do que os outros, aí já gera aquilo que o irmão Brana fala, é política dentro da igreja. E nós não temos isso. Nós temos o amor perfeito, porque nós conhecemos a verdade. E eu aqui de joelho coloquei os 7 selos, aonde eu estou, coloquei uma mensagem de volta à palavra original, 7 eras da igreja, e disse, Senhor, com essas mensagens, essas pepitas aqui, eu só quero que o Senhor faça uma coisa. Quando vier uma mãe clamando pelos seus filhos, ou pela uma libertação total, querendo melhorar, e muitas das vezes algum espírito está segurando, que o Senhor liberte, que o Senhor ajude-a. Não me ajude, não, ajude eles. Se for para escolher, prefiro que ajude eles. É lógico que muitos não entendem, né? Mas se o Espírito Santo estiver na alma da pessoa, ele vai entender.
Isso é amor, é conhecer a verdade. Aí colocamos aquele quadro ali. Aí algum visitante pode dizer assim, pastor, mas e aquele homem ali com aquele negócio? Tem gente que fala assim, né? É aquele homem com aquele negócio brilhoso, né? Tem as escrituras que apontam para ele lá, ó. Malaquias 4, 5, 6, Mateus 17, 11 e Apocalipse 10, versículo 7. Aquilo não é simplesmente um homem. É lógico que ele é um homem igual eu, igual qualquer um de nós que somos homens. Mas o que ele trazia, homem nenhum trouxe. E isso é conhecer a verdade. A verdade estava nele. Ele revelou a verdade para nós. O mundo aí fora estão como as pessoas estão agindo como o mundo. Como se fosse um homem, né, que estivesse bêbado, tropeçando à meia-noite, procurando sua casa. Pastor Vicente, tem horas que eu chego a pensar que a igreja não tem nem que pedir muito. Eles têm mais é que agradecer. Mais é que agradecer. Porque, gente, esse ministério que nós temos, eu sempre digo isso, sem bajulação, vocês me conhecem, mas esse ministério que Deus deu para o pastor Joaquim, 55 anos, se não me fala, 57 anos, nunca mudou nada. Nada. Gente, se Deus não estiver nisto, aonde que Deus está? Me digam. Mas às vezes a pessoa conhece uma verdade. Uma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E graças a Deus que nós conhecemos. Graças a Deus que a igreja, ela conhece o que é selos, o que é trovão, a igreja conhece tudo. Porque o Senhor já mostrou para eles em simplicidade, eu mostro direto eu mostro. Não daquela forma que deixa a cabeça da pessoa contradizendo uma coisa com a outra, mas de uma forma simples, que até tão simples, que a irmã Dina, nossa irmã aqui, a senhora vai me permitir falar isso, ela disse, pastor, eu não sei ler e não sei escrever, mas sei obedecer e crer. Oh, meu Deus. Alguém me disse assim um dia, pastor, se a igreja não souber os selos na íntegra, ela está perdida. Eu falei, então o senhor tem que caçar meio de voltar e ler de novo, porque você não sabe o que você está falando não. Mas por quê, pastor? Eu falei, meu irmão, e Pedro? Pedro não sabia ler nem escrever. Pedro sabia essas coisas? Não, pastor, mas não chegou o tempo, tudo bem. E aqueles irmãos que partiram em Cristo que não sabiam? Como é que fica? Gente, vocês querem um resumo? É Deus em você. Pegue a mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Leia ela observando os detalhes, que você vai ver que aquilo ali fala tudo, ele resume tudo em você. Era um homem ungido. Quem era esse homem? Jesus Cristo. Hoje é um povo ungido. Jesus chegou a dizer para aqueles, né, lógico, que conhecia a palavra, né? Jesus chegou a dizer assim, ó, vocês farão coisas e ainda maiores do que eu as tenho feito. Agora, maiores por quê? Maiores porque a igreja em um todo, ela vem em 7 eras, por isso que tem aquele quadro ali, ó. Cada bolinha daquela é uma parte da igreja, da noiva. Nós somos a última parte. Nós é que compomos a noiva. Por isso que Paulo chega a dizer que nós não somos nada sem eles, muito menos eles sem nós. É simples. Simples. É viver uma vida pia para Cristo. Tem hora que eu fico pensando, gente, o que as pessoas do mundo pensam? Não que eu quero entender, né? Nós não temos nada que ver com isso. Mas hoje há uma agitação
uma falta de consenso, de acertar as coisas. A verdade está aí, diante de cada um de vós. Quando Deus fez o homem no jardim do Éden, Deus deu a vida eterna para o homem. E isso é uma coisa tremenda e é simples, vocês vão captar. Deus deu a vida eterna, Deus enfiou a vida eterna dentro do homem, para ser mais claro. Mas quando a Eva pecou e induziu Adão a pecar, aquele laço, aquele elo, aquela auréola foi rompida. E Deus, olhando para trás, mensagem, eu me esqueço o nome da mensagem, eu esqueço o nome. Ele chega a dizer que Deus, quando ele olhou e viu Adão e Eva saindo, indo embora, com aquelas peles de ovelhas, sangue escorrendo, sim, crueldade do pecado, justamente, mensagem é crueldade do pecado. Deus olhou para aquele casal indo embora e Deus sentiu mais amor ainda. Deus se compadeceu e Deus disse, eu vou fazer um caminho de volta para o meu povo. A questão é que às vezes as pessoas não entendem, tem gente que não sabe nem o que é essa mensagem. Tem gente que não sabe nem o que é essa mensagem, pensa que é uma igreja igual ao mundo. Gente, essa mensagem, ela é a parte que ligava, suponhamos que aqui seja um elo, Deus e o homem, vida eterna e o homem. Quando Adão errou, o elo foi rompido. A mensagem, ela liga esse elo de novo. Por isso que todas as coisas podem. Vocês podem tudo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando houve a queda, Deus tirou, separou. Houve uma separação, um corte na vida eterna do homem. Mas vocês sabem o que Deus fez? Deus não tirou a vida de Adão e sumiu com ela, deu um sumiço nela. Deus pegou ela e falou assim, Adão, vou colocar na árvore da vida. E Paulo chega a dizer que nossas almas estavam escondidas em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Vocês estão vendo? É simples, isso está nos selos, sem drama, sem... Oh, meu Deus. E aí Deus vem. A disjunção é separar. Deus separou a vida eterna do homem no jardim do Éden. O homem foi condenado, sentenciado, e o homem passou a sofrer. Mas Deus sabia que um dia ele traria aquele homem de volta. Por isso que existe a parábola do filho pródigo. Sofreu, mas um dia voltou. Oh Deus, e veio trazendo, veio trabalhando, veio dando um toque aqui, um toque ali. Quando chegou no Pentecostes, no Jardim do Éden foi a disjunção. No Jardim do Éden foi a junção. Por isso que o profeta prega uma mensagem com o tema junção do tempo. Oh, se as pessoas captam. É Deus trabalhando. Eu vou mais além ainda, eu sei o que estou falando, não prego nada porque escuto os outros falar, não, eu prego porque eu sei o que estou falando. Deus está em você. Vocês têm que, é o que eu disse para esses irmãos aqui, eles me é testemunha. Eu disse, gente, Deus está em você. Você às vezes vai buscar Deus lá num pé de serra, Deus está aí no teu coração. Deus está guardado, revelado, escondido, em simplicidade. Às vezes uma mulher, uma irmãzinha, que não sabe ler, não sabe escrever, não tem nenhum grau de doutorado, não sabe explicar muita coisa, mas dentro daquele coraçãozinho, palpita ali, palpitando, tem uma semente eleita, chamada Espírito Santo. E Jesus chegou a dizer ainda, o que vale o homem ganhar o mundo todo, ganhar carro, ganhar fama e perder a vida eterna? A Bíblia chega a dizer que nos 3 anos e meio de grande tribulação, Apocalipse 11, verso 2,
A Bíblia diz que vai ser um tormento tão grande, mas tão grande que o povo vai desejar morrer. Porque, na realidade, todo ser humano ele possui uma alma. Ou bom ou ruim, ele possui uma alma. E a alma dele sabe o juízo que está vindo sobre essa terra. Porque Deus não chama o homem sem o juízo. Deus não chama o homem ao juízo, né? Sem que ele se arrependa, né? Sem advertir, melhor dizendo. Inclusive tem uma mensagem com esse tema, né? E Deus está advertindo, ainda está chovendo por causa da igreja aqui na terra. Ainda está produzindo por causa da igreja. Eu vou colocar a coisa certinha, não é nem a igreja, é a noiva. Porque existe a igreja e existe a noiva. É porque, pastor Vicente, eu gosto de pregar esses assuntos, eu gosto de pregar fechando brecha. A noiva tem tudo, porque ela conhece a verdade. E Deus está nos levando para a adoção. Deus está nos levando para algo tremendo. O profeta já recebeu a adoção dele, por isso que foi no monte, se não me falha a memória, Monte Pôr do Sol, se não me falha a memória, que ele recebeu aquela espada do rei. Ali foi a adoção. Vocês podem ver que ele disse, essa é a espada, a verdade, a espada do rei. O profeta recebeu a adoção dele. Jesus recebeu a adoção dele no Monte da Transfiguração. E a noiva? Essa é a razão de existir problemas, existir dificuldade. Se um camarada desvia da palavra e ele vai lá para o mundo, ele começa a prosperar. Só Deus, né? Vamos se dizer assim. É lógico que tem, né? Tem possibilidade disso acontecer, mesmo que seja 1 em 1 milhão. Porque a Bíblia diz que quando um filho de Deus está errado, Deus ama nos provar. Não desanime as lutas que nós enfrentamos. Deus sabe, vocês é testemunha, eu sempre falo, gente, Deus sabe o que você precisa. Deus sabe. Quem cuida de vocês não é o pastor, é Deus. Oh, irmãos, Deus revelado em simplicidade. E Deus está nos levando, está pondo teste, está pondo mensagem, se não me falha a memória, Hebreus capítulo 4, o profeta chega a dizer que Deus ama nos testar. Ele diz que todo filho de Deus, que vem a Deus, ele tem que ser provado. Por isso que pastor Salomão sempre falava isso. Pastor não tem que estar atrás de porta, né, observando o que o membro está fazendo, não. Se o Espírito Santo estiver na alma dele, se dias eu estava mostrando para a igreja até o Espírito Santo na alma, no Espírito e no corpo. Existe uma diferença. E tudo é Espírito Santo. Mas o que vocês têm que saber é que Deus habita em você. Você não tem que andar de cabeça baixa, sendo pisado pelo inimigo. Não. Tenha força. A Bíblia diz que quando o inimigo se levantasse, o Espírito Santo arvoraria a bandeira. Quem está conosco é o nosso general. É Deus em nós. Deus prometeu que um dia viria, Abacuque 2:3. Ele falou que viria. Ele chega a dizer, porque a visão é ainda para o tempo determinado. E até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Hebreus 10:38 fala a mesma coisa. E no versículo 39 ele diz que o justo viveria da fé. E se ele recuar, irmão, é retroceder é dar meia volta. O eleito, ele pode estar na bonança, ele pode estar na luta, que ele é o mesmo tipo de espírito. Porque tem pessoa que, vocês sabem, tem pessoa que quando tudo vai bem é cristão, né? Piorou já não é mais. Gente, Deus deu a vida dele, Jesus deu a vida dele por você. Foi por você. Tenha fé em Deus. Tenha ousadia para dizer não ao inimigo.
tenha coragem para dizer: Satanás, neste corpo, neste peito, palpita um coração cheio do Espírito Santo. Oh, irmãos, Deus está cuidando de cada um. E eu mostrando para a igreja recentemente que Deus, o nosso Deus, ele não é um Deus mesquinho. Muitas das vezes, irmãos que nos acompanham, muitas das vezes as pessoas pensam que o nosso Deus é aquele Deus mesquinho, que nos dá as coisas as metades. O profeta diz: Deus não faz meio cristão. Quanto mais Ele vai dar as coisas para nós pelas metades. Ele espera a dificuldade, Ele espera você entrar em um problema. E escrevam isso quem tiver caneta: Jesus em nossa vida não nos impede de entrarmos em problemas, mas Ele nos livra quando estamos nos problemas. Deu para captar, não deu? Deus está em você. Deus permite você entrar em um problema, em uma dificuldade, para Ele poder manifestar o seu poder. Ele chegou a esperar aquela viúva acabar com praticamente tudo. E Ele ainda vem e diz assim, ó: acabou? Não, tem só um pouquinho de azeite. Só um pouquinho. E a farinha? Tem só um pouquinho também. É só fazer um bolinho para mim, mas meu filho, nós vamos comer, vamos nos alimentar e vamos morrer. Oh, irmãos, mas aonde tem um filho de Deus, a palavra do profeta vai. Deus envia o profeta. E Deus chegou e disse: Elias, vai lá naquela mulher, vai lá. Vai levar a bênção para aquela mulher. Vai levar a bênção da cura para aquela mulher. Vai levar, Elias, aquele filho que está fora. Vai orar para ele retornar, Elias. Elias, vai lá, Elias, e leva a bênção para aquela plantação. Leva, Elias. E o Elias nos trouxe mesmo. Nos trouxe o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele nos mostrou Atos 8, versículo 16. Porque sobre nenhum deles tinha descido ainda, se referindo ao Espírito Santo, somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Ele nos mostrou Atos 10:47, Pedro chegou a dizer: pode alguém recusar água para que não sejam batizados? Esses que, havendo recebido o Espírito Santo como nós desde o princípio. Ele nos trouxe Atos 19, que estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões superiores, chegou a Éfeso. Olhe na Bíblia, se não tiver desse jeito eu me retrato. Eu sei o que estou falando. E Paulo batizou aqueles 12 discípulos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele nos disse também que o próprio Paulo, ele chegou a dizer, o próprio Paulo foi batizado no nome de Jesus. Vocês querem ver na Bíblia? Atos 22, versículos 6 ao 16. Ele próprio contando a experiência dele para o rei, ele chegou a dizer que ele mesmo, sendo obediente à visão, não saindo fora, mas foi batizado em nome de Jesus. Veja a condição do mundo. O povo hoje eles não quer saber de Deus, eles querem igreja. Esses dias eu cheguei a falar para uma pessoa, ele falou: pastor, quando o senhor fizer a igreja, eu quero a igreja. Eu estou procurando uma igreja. Eu falei: não, então o senhor pode ficar primeiro. Ah, mas por quê? Eu falei: meu irmão, você não precisa de igreja. Você precisa de Cristo. Cristo na tua vida. Cristo em você te traz uma esperança. Cristo em vós, esperança da glória. Isso é conhecer a verdade. Nós não somos, irmão Lucas Gabriel, nós não somos melhores. Não, nós simplesmente sabemos a quem nós estamos adorando. E eu sempre observo essas coisas. Muitas das vezes, porque nos damos assistência aqui em 6 locais, né? Trabalhando aqui, e graças a Deus, nunca murmurei, nunca faltei um culto, nunca.
ainda fazia visita, todo, pergunte, era difícil ter um aqui para não ter visita, só o caso da irmã Vanusa lá. Ia lá no irmão Antônio fazer visita, ia lá na irmã Miriam, 70 quilômetros eu ia fazer visita. Ia, não vou. Nós nascemos só para isso. No dia que nós não servimos, mas Deus tira e coloca outro. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos cumprir o ministério que está sobre nós fielmente. É isso, é conhecer a verdade. Conhecer a verdade é amor, a verdade é amor, Deus é verdade, não é? E se Ele é verdade, Ele é amor, então Deus é amor. E você sente amor, você passa aí às vezes 10 dias, às vezes sem fazer uma visita para uma pessoa lá longe, quando você chega lá, como que você... Irmão Antônio está ali. Oi, irmão Antônio, como é que tá? Estou bem, graças a Deus estou vivendo. Então está firme, o eleito, ele sabe o que está dentro do coração dele. O eleito, ele não precisa de ficar dando tapinhas no ego dele, não. O eleito, ele sabe, ele dá a vida dele por essa palavra. Por isso, quando a gente vai batizar uma pessoa, eu ponho ênfase nisto. Irmão, se for preciso você dar a sua vida em prol deste nome, você dá? Dou, eu repito. Dou. Porque dar a vida, irmãos, é lutar, é sofrer junto, é orar, levantar 3 horas da manhã, acordado pelo um telefone, a pessoa desesperada, pastor, ora por mim, porque senão fulano vai morrer. Às vezes, pastor, ora por mim, pastor, que o meu filho está aqui dando crise de problemas aqui com o espírito. E você liga, responde para ela, põe a mão na cabeça dele. Põe a mão na cabeça dele e ora por ele. A pessoa ora e a pessoa é curada. Porque a fé está na pessoa. Só que as pessoas não sabem. Oh, Deus. Nosso Deus não é mesquinho. Ele te abençoou, não foi pelas metades. Ele te abençoou, foi por todo. Só de você conhecer a palavra da hora. E Deus, o irmão Branham tem uma mensagem que ele chega a dizer: Deus ama jogar terra nos olhos de Satanás. Ele ama. Ele permitiu aquela mulherzinha sofrer os danos de uma geração ímpia. O que aquela mulher tinha a ver com Jezabel e Acabe? Não tinha nada que a ver. O que você tem a ver com o mundo, com os problemas do mundo? Nada, e no entanto você está sofrendo. E Deus disse, deixa ela. Ela sofreu, passou baixo, vamos dizer assim. No dia que o profeta chegou lá, eu penso, né, que Satanás deve ter pensado assim, agora ela vai amaldiçoar a Deus, porque o alimento já acabou, então agora ela vai amaldiçoar a Deus. Mas quando ela conheceu, lembrou, né, da verdade, de toda a verdade de Deus, ela preferiu fazer do profeta, preferiu fazer o bolo do profeta. E vocês sabem o que Deus disse? Através do profeta, ajunte as vasilhas que tem na casa. Ela juntou, encheu tudo e Deus disse, não tem mais não? Acabou as vasilhas tudo? Não, só tem nos vizinhos. Pois busque. E Deus encheu e ia encher mais. É isso que Deus tem nos dado, gente. Confie em Deus. Tenha fé em Deus. A tua fé foi aumentado. Deus, gente, só de Deus revelar todos os mistérios para nós, e o mundo está cegas. Por isso que você vê tanta até para pregar, eles aprendem técnicas sugestivas para ludibriar a mente da pessoa. Mas eles irão nos perseguir. Vai chegar um dia, pastores, irmãos, igreja, né? Pastor também é igreja. Vai chegar um dia que eles vão nos perseguir. Vão querer fechar o tabernáculo. Vão proibir os nossos cultos, que já estão proibindo através do vírus. E Deus, olha além. Deus ouviu através da internet que ia acontecer isso e que nós seríamos abençoados. Oh Deus, se as pessoas entendessem o plano de Deus,
Deus quer te levar de volta para aquele lado, para aquele elo, para aquela união. O profeta chega a dizer que era uma harmonia. Harmonia é união. Harmonia é união, é tranquilidade, é acordo. O profeta disse que no jardim do Éden, Deus andava lado a lado com Adão. Chega a dizer que Deus, quando era a tardezinha, Deus descia para ter companheirismo com Adão e falava: como meu filho está hoje? Brincou bem? Se divertiu? A glória de Deus ia saindo, o Espírito de Deus ia saindo e dizia assim: durma bem. O profeta chega a afirmar que Deus dava um beijo em Adão. Mas você sabe o que eu me firmo? Porque o profeta diz assim: os 1000 anos que Adão e Eva não viveram, a noiva vai viver. A noiva vai viver. Porque o profeta disse assim: a noiva vai viver porque essa não cai. Ele diz: a primeira noiva Eva caiu. Mensagem, palavra falada, semente original, primeira parte. Ele diz: a primeira noiva caiu, que foi Eva. A segunda noiva caiu, que foi os judeus, rejeitando Samuel. A terceira noiva caiu, que foi aquela que nasceu no dia de Pentecostes, caiu quando se deitou com o rei, se não me falha a memória, com o imperador Constantino. Aí Deus disse assim, profeta usado por Deus disse assim: mas a quarta noiva, ela não cai não. Ela não vai cair não. Ela não cai. Porque ela foi predestinada. Ela foi predestinada. Ela foi gerada. E se você olhar nas mensagens, o senhor já sabe que às vezes eu falo mensagem que eu li, o senhor já conhece o meu espírito, não é, né? Eu li umas 400 e tantas mensagens, eu sempre vejo o irmão Brana dizer assim, ó: o gerado, ele não cai, ele não se perde. Se você é um filho de Deus, igual eu creio que você pode passar por lutas, pode passar por dificuldades, mas você não cai. Tem algo dentro de você. O irmão Brana chega a dizer assim: um criado pode cair, um anjo pode cair, um arcanjo pode cair, um querubim pode cair, um serafim pode cair. Inclusive Satanás era um querubim, se não me falha a memória, e caiu, porque ele foi criado. Mas o profeta diz: quem é gerado, ele não cai. E ele chega a dizer que Deus tem gerado, através desta palavra, uma noiva para Jesus. Pastor Vicente, Jesus vai chegar o dia que ele vai olhar para todos nós aqui e vai dizer assim, ó: ela, se referindo à noiva, ela é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Então você vai temer o quê? Que luta, que problema. Paulo chega a dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? A morte? Não, a morte nós só chamar. Venha, doce carruagem, nos leve para o paraíso. Venha nos levar para o outro lado. O sofrimento? Não, porque nós lembramos da viúva e Deus multiplicará nossas coisas. E nós conhecemos a verdade. Você conhece a verdade. Cada um aqui tem por experiência as lutas, as dificuldades, os sofrimentos. Com filho, no trabalho, com saúde, igual o caso do irmão que quase perdeu uma perna. Mas Deus restituiu. É só a pessoa abrir a mente para entender que Deus trabalha. E tudo tem o seu tempo certo. Deus tem te ajudado. Deus tem nos ajudado. Tem pessoas que ele próprio se assombra diante do problema. Às vezes ele vê uma dificuldade, ele põe tanta dificuldade que ele fica com medo. Você fala: pastor, tem na Bíblia? Tem. Você vê que aqueles 12 espias, quando eles foram visitar a terra, eles foram. Se vocês lerem atentamente, observando a pontuação, vocês vão ver que eles próprios fizeram uma barreira no psicológico deles, ao ponto de sentir medo. Eles disseram assim: não, a terra é boa, tudo bem, a terra é boa, a terra é muito boa, produtiva. Inclusive tem uvas lá, que é 2 homens para carregar, né? Mas de repente já veio o desânimo, já vem a dificuldade.
Aí diz, não, mas o povo lá é grande, o povo é gigante, o povo é especialista em luta, o povo lá vai nos fazer, nós somos como gafanhotos. Olha a diferença de uma igreja natural, no caso dos 12, dos 10, com a diferença dos dois, Josué e Caleb. Vocês vê duas igrejas simbolizadas ali, as pessoas não veem porque não querem. Duas igrejas simbolizadas. Uma igreja e a outra noiva. Uns 10 se assombraram, mas os dois, com o Espírito Santo na alma deles, disse assim, não, Deus nos deu a terra. Ah, mas tem gigante, mas Deus nos deu a terra. Mas o povo é grande, o povo é especialista em lutas, mas Deus é que é o nosso general. Vamos tomar, vamos subir alegremente, e Deus nos ajudará. Veja se não for o quadro com o pequeno Davi. Moles, por favor, o microfone sem fio. Veja se não for o quadro com Davi. Davi era uma simples jovem, uma simples pessoa. E Davi chegou a dizer, com aquele homem grande diante dele, Davi chegou a, você pode dizer assim, não, mas Davi teve medo. Não, ele tinha o coração segundo o coração de Deus. A diferença de um filho de Deus para um manufaturado, por isso que existem 3 classes de crente. Olha a diferença. Davi já foi até o filisteu e já disse assim, quem é esse incircunciso? Quem é? Quem é esse incircunciso que afronta o povo de Deus? Você, mãe, pode dizer assim, quem é? Quem é esse espírito que tenta afastar meu filho? Quem é esse espírito? Sim? O diabo é. Quem é esse filho quem é esse demônio que tenta segurar meu filho lá no mundo? Quem é esse vício, intitulado de vício, mas por trás disso nós mostramos a cara dele, chamado Satanás, que levanta para segurar uma moça no mundo, para segurar um rapaz lá no mundo? Quem é esse vírus? Para tentar afrontar o povo de Deus. Ah, mas pega, mas Deus cura. Deus cura, Ele provê a saúde para nós. Deus sabe como conduzir as coisas. Deus sabe, não precisa ter medo. Tenha confiança em Deus. Tenha mais confiança em Deus. Creia naquilo que está dentro de você. Creia que Deus poderá te ajudar. Lembre-se disso, não existe barreira para o nosso Deus. Não existe. Vocês querem ver na Bíblia? Josué e Caleb chegaram diante de, se não me falha a memória, de Jericó, e o povo lá ali se cercaram, e disse assim, ó, aqui você não vai entrar não. E Deus disse para Josué, Josué, fica quieto. Eu vou mostrar para esse demônio que está nesse rei, que eu vou destruir isso aí, simplesmente com o toque das trombetas. Cantores, quando vocês estiverem tocando, muitos demônios vão cair com o toque do instrumento de vocês. Muitos demônios vão cair, porque Deus usa vocês para isso. Josué deu a primeira volta, Josué deu a segunda volta com o povo, e o rei, creio eu, que dizia assim, uai, mas esse povo está ficando louco. Estão girando em torno do reino, da cidade. Gente, Deus faz coisas na nossa vida que às vezes nós pensamos que é loucura, mas Deus sabe como conduzir as coisas. Ele sabe como endireitar a coisa. Ele sabe como colocar a coisa no eixo. Fique firme. O arrebatamento está acontecendo.
A pedra de coroa está vindo. A pedra de coroa, às vezes alguém não sabe, a pedra de coroa é a plenitude da palavra envolvendo a noiva. É isso que é a pedra de coroa. Toda a palavra, porque a Bíblia diz que nós não temos toda. A palavra foi dada por parte. Por parte. Veja que o profeta dizia assim diz o Senhor, porque não era ele, era Deus. Assim disse isso, assim disse aquilo. Quando veio Jesus, ele não disse assim, diz o Senhor. Ele disse, na verdade vos digo. E aquele mesmo poder está na noiva hoje. A noiva tem autoridade para falar. E aquilo acontecer. Por isso que o profeta mostra a terceira. É a palavra falada. Está na noiva. Pastor Vicente, o que eu acho interessante, lendo a Bíblia, lendo as mensagens, é porque Deus, Ele nos faz, e aí Ele vai nos moldando, vai colocando uma coisa aqui, outra coisa ali. Quando pensa que não, você está com todas as virtudes. A noiva está crescendo. Pastor Liton, crescendo em quê? Você vem crescendo com paciência, com temperança, com piedade, e vem até chegar no amor fraternal. E isso exige lutas, exige dificuldades. Paulo chegou a quase ser naufragado por causa da palavra de Deus, da verdade. Mas o que mais eu me firmo na palavra é porque se Deus determinar uma coisa sobre você, você vai fazer aquilo. Vocês querem ver na Bíblia? Deus falou para Paulo, Paulo, te importa comparecer em Roma diante de César. Te importa chegar lá. Se você notar, você vai ver que Paulo sofreu um naufrágio. Eu te pergunto, atrapalhou Paulo de chegar lá? Não. Lá na frente, uma víbora que matava, creio eu, 10 vezes mais do que uma cobra cascavel, lhe picou, impediu dele chegar lá? Não impediu. Nenhuma luta, nenhuma dificuldade na nossa vida nos impedirá de chegar do outro lado. Nenhuma luta, gente. Se você entende isso aí, você tem força para vencer qualquer obstáculo. Nós somos a prova viva disso. O que nós já passamos? O que nós já enfrentamos? É lógico que nós tivemos culto nas casas, foram uns cultos maravilhosos, em todos os lugares. Se eu for citar o nome, eu vou esquecer algum e eu cometo injustiça. Então, assim, todos, cada um entendam aí, né? Fomos abençoados. Quantas vezes estava tendo chuva, e nós tínhamos que correr, tampar a coisa e morrer pro Natal com rodo, rapando e raio caindo para tudo quanto era de lado, e nós sofrendo, e um dia eu falei, Senhor, esse povo precisa de um lugar. E sofrendo, e dificuldades, e lutas. Aí, pastor, quem te viu, igreja, quem te vê. Vocês têm que captar que vão passar por lutas, mas fiel é Deus que nos livra de todas. Creia na palavra de Deus. Filipenses 1, versículo 6, que foi citado aqui. Aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nada acontece sem ser do propósito de Deus. Deixa o mundo cair os pedaços. Nós não temos nada que ver com o mundo. Nós não temos nada que nos meter com o mundo. Deixa Sodoma para lá. O Abraão está sendo alimentado no deserto pelo Elohim. O Ló tem tomado sua posição. O fogo está vindo para Sodoma. Eu posso olhar para cima e ver o clarão de Sodoma pegando de fogo caindo em Sodoma. Apronte, igreja. Apronte-se. Não é hora da pessoa tosquear em dois pensamentos. Deus, ele só tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Eu sei que vai ser difícil de captar, mas depois vocês assimilam. Ele tem chamado, ele tem mostrado através de Paulo, Irineu, Columba, Lutero, Wesley, e chegado até no ministério daquele homem ali chamado William Marion Branham. E aquele quadro está ali, ó, não é para adorar não,
Porque adorar não significa uma coisa só. Tudo que você coloca entre você e Deus é adoração. Às vezes a pessoa fala, eu não vou ter um quadro desse porque eu vou adorar, eu estou adorando o homem. Mas adora a esposa, adora o carro, entendeu? Nós temos aqui como lembrança que Deus, sim, isso, como um testemunho do que Deus fez com ele, cheio de falhas como eu, errante como eu, mas tinha um ministério tremendo como o de vocês, trazendo de volta a palavra original. Por isso que o tabernáculo é de volta a palavra original, porque foi a mensagem que Deus abriu nossos olhos. Oxalá se todo mundo tivesse o hábito de parar um pouquinho e observar a Bíblia. Deixa o telefone um pouquinho quieto, leia a Bíblia. Na Bíblia é que tem palavras de vida eterna. É nela que tem palavra de... Ela é a palavra de vida eterna. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Deus está preparando um povo. Deus está te moldando. Deus não chama o homem ao juízo sem antes advertir-lhe. Alguém me disse um dia, mas pastor, Jesus morreu para me salvar. Eu falei, ele te salva se você estiver na palavra dele. Se você estiver fora da palavra, me fala que compromisso Deus tem com você. Porque a pessoa do mundo ela é assim. Fala em Deus, eles não quer Deus não. Né? Meu avô usava a expressão assim, só quer vir a nós na hora do vosso reino, né? Deus está chamando. Deus só é responsável por quem está debaixo da palavra dele. Quem não estiver debaixo da palavra de Deus, vocês podem ter certeza que vai entrar no julgamento do trono branco. Vocês querem ver uma responsabilidade que Deus deu para cada um de vocês, cantores, né? A responsabilidade que Deus deu para vocês? Se você pregou, qualquer irmão que viva fielmente, igual todos aqui vivem, pregar uma palavra para um homem ou para uma mulher, e ele rejeitar aquela palavra, no dia do julgamento, você sabe quem vai julgar aquela pessoa? Quem pregou para ele. Porque a noiva, a intercessão, o irmão Bruno chega a dizer na zera da igreja, que a intercessão está na noiva. A noiva, ela tem poder... depois eu simplifico. Eu vou falar depois eu simplifico. A noiva tem poder de salvar. Pastor, mas de salvar não é só Deus que salva? Mas de salvar no tocante a mostrar a palavra. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. A pessoa se arrepende, é batizado, vive uma vida pia, quer dizer, sincera diante de Deus, e ele é salvo. Quem apontou foi a noiva. Toda a autoridade está na noiva. Amém? Graças a Deus. Irmão Natanael, aliás, as irmãs, preparem o hino de vocês que agora nós vamos ouvi-lo. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Lutas virão, problemas virão, dificuldades virão. Sempre quando há lutas, tem que haver também vitórias. Sempre quando há lutas, há também vitórias. Quem sabe do outro microfone para a irmã aqui? Nenhum dos dois? Uai. Graças a Deus. Graça é soberana. Mas acho que dá para... Irmã, esqueço o nome dela. E isso que geralmente era para ser de cá mesmo. Tem alguns detalhes que nós ainda estamos organizando, né? Tem algumas coisas que nós temos que ir observando tudo. Mas graças a Deus pela vida. Tá saindo o som direitinho. Dá um toquezinho. No pretinho não está saindo o som. Está saindo? Deus abençoe irmão Alisson, irmão Natanael. Então vamos ouvir um hino com o trio. Graças a Deus. Chagas abertas, ó
o perigo, chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Deus pode cuidar de tudo. Posso descansar seguro. Deus está cuidando de tudo. Ele é o meu amparo e abrigo. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Simples como o som da flauta, doce como o mel da abelha, puro como a água limpa, forte como o sol que brilha. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Amém. Deus abençoe as irmãs. Vocês estão vendo? Tudo na simplicidade. Aonde há simplicidade, Deus está ali. Deus ama se esconder em simplicidade. Amém? Irmão Natanael, vamos ouvir um hino com o irmão Natanael. Graças a Deus que o Senhor tem nos ajudado. Amém? Somente o Senhor pode nos abençoar e continuar nos dando força. Bom, Natanael, vamos ouvir um hino com ele. Graça, graça, graça. E também mandamos um abraço, né, para o irmão Adão, lá de Nazário, que está conosco. E um Deus abençoe para a irmã Naí, que o Senhor continue te ajudando a todos, né? E todos aqueles que estiverem nos acompanhando. Deus abençoe a cada um. Então vamos ouvir um hino com o irmão Natanael. Se eu pudesse, eu queria ir ao mar e saber a profundeza que ele tem. Eu queria ir ao espaço para saber que altura tem, da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear lá em Naim
e passar uns dias em Jerusalém. Mas estes pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagine como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagine como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Se eu pudesse, eu queria ir à lua, pra saber como me sentiria lá. Chegar perto das estrelas e tocá-las com as mãos, e de perto o sol queria contemplar. Gostaria de ir às nuvens e saber como podem tanta água carregar. Mas estes pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagine como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagine como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Amém. Deus abençoe, irmão Natanael. E para voarmos, né, para o outro lado, sabe quais são as nossas asas? Ou a nossa asa? Ou o nosso transporte? A verdade. A verdade é que te levará para o outro lado. Amém? Eu fico pensando, já encerrando, né? Tem horas que as pessoas que não conhecem isto que nós conhecemos, eu creio que nem paz não tem, né? Você já imaginou? A pessoa está viva hoje, amanhã? Lembre-se disso, Noé pregou 120 anos, não foi 120 dias, 120 anos. Cada martelada dizia assim, arrepende, que vai vir chuva. Cada pregação, cada palavra que esses homens já pregaram, o pastor Vicente já tem uns 40 e tantos anos ou mais de ministério, né? Quase. Quantas palavras não já falou, né? Cada palavra
ele, pastor Salomão, todos nós, cada palavra está dizendo assim: apronte-se, porque o arrebatamento está vindo. No último dia, Deus só olhará para quem estiver com o sangue. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E o anjo da morte não vos tocará. E o sangue não está na nossa testa. O sangue está em nossa alma, em nosso coração. Por isso que o anjo da morte não nos atinge. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé? Aqueles que puderem, né? Eu volto, né, a agradecer a presença do irmão Denis, sua esposa. Inclusive, ele congrega com o pastor Natanael, né? Deus abençoe o pastor Natanael. Deus continue abençoando o ministério dele, né? Capacitando mais, né, para apontar nessas almas para Cristo, né? Que não é ele, é Deus nele para apontar. Amém? Então, todos aqueles que nos visitam, Denilson, sua primeira dama, e, né, todos, né? Vocês são sempre bem-vindos em nosso meio. E todos aqueles, quem fez acontecer isto, não foi o pastor, foi todos vocês. Cada um de vocês ajudou de um jeito ou de outro, com oração, né, e a mão de obra também. Então, todos, né, todos ajudaram, e Deus abençoe a todos. Pastor Vicente, faz favor aqui. O senhor dá a sua palavra final e faz a oração por nós. Graças. Eu, vendo os meninos cantar aí, os irmãos e irmãs, me veio ao coração assim, isso é um reflexo do que eles estão ligados, né? No espírito desse povo que nós temos em toda a nossa nação, está cantando esses hinos, adorando. Então, se nós tivermos cuidado, nós não teremos tempo para outras coisas, né? Estaremos sempre ligados com as coisas de Deus, ouvindo a palavra e apreciando esses dons. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo, e fiquem firmes, né? Continue servindo a Deus, servindo uns aos outros, trabalhando juntos, unidos, nós vamos chegar lá. Fechemos nossos olhos. Glória a Deus. Você fecha o seu olho agora. Se você tem alguma coisa que está travando o seu coração, você está com alguma tristeza, tem algum problema, uma angústia, quem sabe você está pensando em alguém que não está aqui. Nós temos clamores subindo à presença de Deus nesta hora. Pastor, quando sai em um lugar, você fica lembrando, e um irmão, como o pastor Liton disse, liga, conta um problema, uma dificuldade, e nós, na verdade, temos o sacerdócio, ele está na igreja, carregando o fardo um do outro, a luta um do outro, em oração. Aleluia. Senhor Deus, nós desafiamos nessa hora o inimigo, desafiamos a Satanás, que porventura tenha, ó Deus, feito um irmão, uma irmã entrar em alguma dificuldade. Nós acabamos de ouvir esta palavra ungida, abençoada, e não é porque temos Jesus, não é porque temos o Espírito Santo que estamos livres de provas, mas, ó Deus, o Senhor prometeu estar conosco no meio das provas. Cada irmão aqui fala desta fé gloriosa, como um barquinho, ó Deus, navegando em um mar tormentoso, tempestuoso, mas há uma âncora segura dentro do véu, onde faz com que a sua fé repouse na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Joga essa tristeza fora, irmão. Aleluia, pare de preocupar com aquele problema, com aquele negócio.
Simplesmente dê um passo de cada vez, você verá a glória de Deus, você verá Deus agir. Confie no que você ouviu nesta noite. É Deus em você, é Deus em nós, é Deus na igreja. Nunca fale mal de um irmão, de uma irmã. Nunca entre em contenda, em divisão, em facção. Mantenha-se espiritual. O Espírito Santo em você te dirigirá com amor divino. Glória a Deus. O profeta de Deus diz: sabe você como que eu conquisto as feras, as enfermidades, os problemas? Como Billy Paul disse que o maior milagre em sua vida era ter o controle de toda a situação. Aleluia. Ele disse: é o amor. O amor conquista as feras. O amor conquista touro selvagem. Graças a Deus. Ó Deus, enche este amor, deste amor o coração de cada um de nós. Nos ajude a ser sempre humildes. Nunca levantar-se para se defender. Deixar que Deus defenda-se. Ele é que é o paráclito divino. É Ele o seu para-choque, irmão. É Ele o seu para-choque, irmã. Só confia. Quando você for afrontado, incline sua cabeça e ore por aquele que Satanás estiver usando. Peça a Deus por ele e você verá Deus trabalhar. Aleluia. Graças a Deus. Senhor Jesus, juntamente com a igreja eu te peço, cada um pecador que entrar nessas portas possa ser salvo, cada doente curado. Glória a Deus, aleluia. O amor conquistará a divergência, as provas, as lutas, todas as coisas. Graças a Deus. Vamos dizer graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Abençoa cada pessoa que está acompanhando através da internet. Isto me surpreendeu, isto me alegrou. Graças a Deus. O que a noiva está fazendo, é Deus fazendo. E estamos todos no mesmo Espírito. Graças a Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E sob quaisquer circunstâncias, né? Ame um ao outro e fique ao lado do seu pastor. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Os horários de culto, eu vou observar direitinho para nós acompanharmos os de Goiânia e termos o nosso aqui. Ou seja, para tirar mais o tempo de qualquer brecha, né? Quando você não estiver acompanhando na Igreja de Goiânia, o site da Igreja de Goiânia, você estará conosco aqui. Amém? Então, os irmãos que estão nos acompanhando, né, pela transmissão, Deus vos abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, a minha esposa, dizendo ela que fez um caldo, né? E disse que queria que todos, né, degustassem, apreciassem. E disse, não é para sair ninguém sem provar do caldo. Então, Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos que vieram. E se tivesse vindo os outros, né, aí nós íamos estar apertados. Teve vários irmãos que faltou, né? Mas Deus sabe melhor. Então, vire um para o outro e acene, dizendo, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe pastor Salomão, pastor Vicente, a todos. Amém. Graças a Deus. Com o dom de louvar ao Senhor, vou cantando
mensagem para todos os lugares onde eu for, com a missão de pregar o Evangelho, até onde chegar minha voz. Vou mostrando que o Senhor Jesus entregou sua vida por nós. Vai, 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 vai minha voz pelo mundo, vai dizer o amor mais profundo, é o amor de Jesus, meu Senhor. Vai, 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 vai meu louvor até o céu, vai minha voz além do véu, canta hinos ao Criador. É firmado no amor de Jesus, é firmado no amor que eu estou. Quanto mais vem as provas na vida,